você não sente falta dele. Você sente outra coisa, mas insiste em chamar de saudade porque isso parece mais aceitável do que admitir o que realmente está acontecendo dentro de você. Você acredita que a dor vem da ausência de alguém específico, mas o que te incomoda não é exatamente ele. É a quebra de um padrão emocional que você se acostumou a repetir. Você se pergunta por que sente falta dele, mas não percebe que sua mente está focada na sensação que ele provocava, não na pessoa em si. E isso muda completamente a leitura do que você está sentindo. Você lembra de momentos, de conversas, de pequenos sinais de atenção, mas não lembra com a mesma intensidade das dúvidas, da ansiedade no relacionamento e da insegurança constante. Isso não é saudade no sentido que você acredita. Isso é um tipo de apego emocional que se mantém ativo mesmo depois que a relação termina. A psicologia dos relacionamentos explica que quando existe estímulo emocional irregular, o cérebro tende a valorizar mais aquilo, não porque é melhor, mas porque é imprevisível. E essa imprevisibilidade cria um ciclo de dependência emocional. Você começa a esperar, a antecipar, a interpretar sinais, mesmo quando já não existe mais interação real. Esse é o ponto onde a dúvida entre saudade ou dependência emocional começa a aparecer, mas você evita olhar para isso de forma direta porque isso muda a narrativa. Você prefere acreditar que foi algo especial, único, difícil de substituir, porque isso justifica o que você sente, mas não explica o padrão que se repete. Amor não te deixa presa a lembranças fragmentadas. Amor não faz você sentir mais falta da sensação do que da pessoa. O que você está sentindo não é falta. Você começa a perceber que a sensação aparece em momentos específicos, não o tempo todo. Quando está sozinha, quando está sem distração, quando não está sendo estimulada por nada externo. Isso mostra que não é sobre ele. É sobre o estado emocional que você associa à presença dele. Um estado que agora você não consegue acessar com facilidade. Você sente um vazio, mas não sabe exatamente do que. E esse vazio é interpretado como falta da pessoa, quando na prática é ausência de estímulo emocional. A dependência emocional funciona exatamente assim. Ela cria uma ligação não com a pessoa, mas com a resposta interna que aquela pessoa ativava em você. E quando essa resposta desaparece, você entra em um estado de busca. Sua mente tenta recuperar aquilo, revisitando lembranças, criando cenários, mantendo o ciclo ativo. Esse comportamento humano não é consciente. Ele acontece porque seu cérebro foi condicionado a associar aquela dinâmica a algo relevante. E quanto mais intenso foi o padrão, mais difícil se torna interromper. Não porque a pessoa é especial, mas porque a resposta emocional foi forte. Você começa a confundir intensidade com conexão. Mas intensidade pode existir em qualquer padrão estável, inclusive em um relacionamento tóxico. A psicologia dos relacionamentos mostra que quanto mais irregular é a atenção, mais ela prende, porque você nunca sabe quando vai receber de novo. Amor não depende de incerteza para existir. Amor não precisa de ausência para parecer mais forte. O que você está sentindo não é falta dele. Você insiste em voltar mentalmente para ele porque acredita que ali existe algo a ser resolvido. Mas o que você está tentando resolver não está na relação, está no padrão que você construiu dentro dela. Você não está buscando clareza sobre a pessoa. Está tentando recuperar a sensação de estar sendo vista, desejada, validada. E isso tem mais a ver com sua autoestima do que com ele. Quando sua autoestima depende da resposta de alguém, qualquer ausência vira ameaça. E isso ativa diretamente seu medo de abandono, mesmo que você não perceba de forma consciente. Você começa a analisar tudo. O que ele disse, o que ele fez, o que ele deixou de fazer. Mas essa análise não muda nada, porque continua focada no lugar errado. O foco não deveria estar no comportamento dele, mas na forma como você reagiu a esse comportamento. Porque é isso que mantém o ciclo ativo. Esse é um padrão comum na psicologia dos relacionamentos. Você se prende mais à sensação do que à realidade da interação. E isso cria uma distorção difícil de perceber. Você começa a achar que perdeu algo importante, quando na verdade perdeu um padrão que te mantinha emocionalmente ativada o tempo todo. Isso gera um tipo de inquietação constante. Você tenta ocupar o tempo,
tenta se distrair, mas a mente volta. Não porque quer, mas porque foi condicionada. O apego emocional que você desenvolveu não está ligado à consistência da relação, mas à intensidade das respostas que ela provocava. Amor não cria dependência de resposta para existir. Amor não faz você precisar de sinais constantes para se sentir segura. O que você viveu não era estabilidade. E enquanto você continua chamando isso de saudade, você mantém o padrão ativo. Porque não questiona a origem da sensação, apenas tenta aliviar o desconforto que ela causa. Você pensa em como desapegar, mas ainda acredita que o problema está na pessoa. Quando, na prática, o que mantém você presa é a forma como você se organizou emocionalmente dentro da relação. Você não está lidando com a perda dele. Está lidando com a ausência de um estímulo que você usava para regular seu estado interno. E isso exige um tipo diferente de análise. A psicologia dos relacionamentos mostra que quando você associa a validação externa à sua autoestima, qualquer ruptura gera instabilidade, porque sua referência deixa de ser interna. E sem essa referência, você busca fora aquilo que deveria vir de dentro, não como escolha, mas como necessidade. E isso reforça ainda mais a dependência emocional. Você começa a perceber que não sente falta o tempo todo, sente em momentos específicos. E isso revela que o problema não é a pessoa, é o contexto emocional. Você sente quando está sozinha, quando está ociosa, quando não está sendo estimulada. Isso não aponta para ele. Aponta para o espaço que ficou sem preenchimento. Isso não é falta dele. É falta de regulação interna. É falta de uma base emocional que não dependa de alguém para se manter estável. Então a pergunta não é por que você sente falta. A pergunta é: por que a ausência de atenção e estímulo gera tanto desconforto a ponto de parecer perda? Quando você começa a enxergar isso com clareza, o nome muda. Não é falta. É outra coisa. Se esse tipo de análise direta te faz perceber padrões que você normalmente ignora, se inscreve para mais conteúdo sobre psicologia dos relacionamentos sem romantização. E me diz nos comentários: você sente falta da pessoa ou da forma como ela fazia você se sentir?